O capítulo 5 de Power Playtime finalmente chegou e com ele nós tivemos um vislumbre do visual do protótipo para os mais íntimos, o 1006. Depois de anos só vendo a mão dele, a mão dele no final de todos os capítulos, ele finalmente apareceu e nos foi mostrada a sua aparência angelical. Eu achei que o visual dele não ficou assustador, obviamente, mas ficou um visual fiel ao jogo. Muitas pessoas não gostaram, porque acharam que o 1006 seria uma caveira gigantesca, ambulante, que fica falando em 1001 formas diferentes, Cara, você não tem aura, mano. Cara, você desiste, desiste. Você não tem aura, mano. Mas você não tem aura, você é menos aura, menos ego, cara. Para de ser assim, cara. Você é um saco. Você não tem aura pra jogar isso, hein? Sendo que o cara tá na fábrica de brinquedo. Então, obviamente, ele vai ser um brinquedo e não uma caveira, uma noite, Cara, esse capítulo 5, ele é um capítulo bem interessante. Ele conta mais uma história. Eu acho incrível o fato de que a fábrica é gigantesca, O cara vai descendo e não tem fim nunca. Já pegou uns milhares de trens diferentes durante os capítulos, Todos bateram e ele ainda tá lá vivo. Eu acho interessante também que no final do capítulo, o cara é empalado vivo pelas garras que só aparecem no final do jogo, como sempre. E do nada ele aparece vivo. E bem, ele tá lá, respirando. O cara foi empalado vivo e tá lá respirando, Então, muito obviamente, o nosso personagem, ele é um ser imortal, que é um ser humano que também é um experimento e virou um super soldado, que nem um Capitão América, ou ele é um brinquedo também, obviamente. E eu gostei bastante também do nosso novo Huggy Wuggy, o vermelhinho lá com a boca na barriga, É uma premissa interessante, o cara não fala, mas ele te ajuda uma vez e some pro resto do jogo, Pelo menos ele teve mais tempo de aparição que o nosso finado Pianosaurus. E querendo ou não, também temos o easter egg do Pianosaurus neste capítulo, cara. Mas não é um easter egg tão assim, É mais uma chacota. Eu acredito veramente que o Pianosaurus ele é nada mais e nada menos que alívio cômico da mob, sinceramente, porque o cara apareceu num capítulo e foi estralhaçado pelo Dewey. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Nesse capítulo ele virou tapete, virou banco de dentista e fizeram um easter egg do cara dançando dando mortal, velho. É um tiranossauro dando mortal, mano. Que uns dias vão botar o Jurassic Park inteiro lá e vários dinossauros dando mortal. Inclusive temos outro dinossauro também lá. Só que é um dinossauro meio mongoloide, Que não faz nada, fica lá só mastigando o seu bichinho lá de mão, que eu esqueci o nome, eu acho que é o Great Pack, sei lá. Mas é interessante também aquele dinossauro, gigantesco. Infelizmente ele não faz nada e só foi colocado ali naquele momento e também sumiu e desapareceu das telas. O 1006, cara, ele é bem tenebroso em certas partes, A perseguição que tem no jogo de nós contra o 1006 eu achei ela bem mais ou menos. A perseguição contra o Huggy eu achei ela bem mais, digamos que tenebrosa, entre aspas, O Huggy, ele dá um jumpscare, por exemplo, ele batia ali do lado, ele aparecia na sua tela do nada. Eu achei mais tenebroso, e maior também, digamos assim. O Huggy, ele teve uma participação gigantesca neste capítulo. Inclusive, nós não sabemos como foi o final dele e da Kissy, Porque o 1006 estraga prazeres, apareceu do nada, E seja lá o que ele fez, sei lá, se matou, não matou, se poupou, não poupou, ninguém sabe. Isso aí nós vamos ter no próximo capítulo. Esse capítulo, ele poderia ter sido um capítulo de encerramento, Eu percebi algumas coisas que dava para terminar, dava a entender que ia terminar, mas a mob preferiu arrastar para um sexto capítulo. Eu acho que é bom ter um sexto capítulo, Porque tem algumas coisas da história que precisa explicar, obviamente. Mas, às vezes, arrastar para um sexto capítulo, cara, pode ser que vocês quererem colocar mais um brinquedo, mais uma invenção da fábrica, sei lá,
vai ficar muito repetitivo, entende? Já são 5 capítulos e todos os 5 capítulos têm invenções novas, brinquedos novos e sempre assim. Bom. Gostei do plot do final, né? Não vou falar aqui o que aconteceu, porque tem gente que talvez não tenha jogado. Também tá cheio de spoiler nesse vídeo aí, mano. Mas o plot do doutor aparecendo no final do game é um plot assim bem interessante. Pode dar um gancho de que talvez o doutor vá trabalhar com você. Aquele velho ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, o doutor vai ser nosso amigo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O final ali, que ficou meio aberto, né? Que, se eu não me engano, já foi respondido pela própria Mob. Que quando você, tecnicamente, vai de arrasta, mostra, né, uma câmera e que o 1006 joga você dentro de um trem. Sei lá, um galão de água laranja. Sei lá o que era aquilo, cara. E muitas pessoas teorizaram que você estava vendo a visão da Pop. Mas, se eu não me engano, a própria Mob respondeu que, na verdade, ali era você. E que, dane-se, era você e pronto. O que eu não entendi foi o fato de que, como o cara te arrastou um galão e do nada você reapareceu no mesmo lugar que tecnicamente foi de arrasta no final. Tipo, não tem como aquele carinha que, né, aquele amiguinho que apareceu lá no final, que te ajudou o jogo todo, obviamente, ter te arrastado, tiraram você de lá e vai te arrastar pra lá pra quê, né? Então, ficou meio aberto isso aí pra mim. Se alguém tiver resposta, por favor, fale aí nos comentários. Mas eu achei que é um capítulo, não é o melhor capítulo que teve. Cara, querendo ou não, o capítulo 3 pra mim ali foi um capítulo mais, louco, tenebroso. Porque o capítulo 3 foi uma transição do capítulo 2 e do 1, né? Que foi aqueles mais leves e light pra um terror mais pesado, um terror psicológico que o Catnap fazia com você, com sonhos, com ilusões. E depois do Catnap, cara, todos os outros capítulos eles voltaram não tão a ser tão infantis como eram os primeiros, mas também não é tão assustador como era o terceiro. Então, pra mim, esse capítulo ainda não é o melhor de todos. Obviamente, ele tem um grande peso por ter mostrado, né, o 1006. Lembrando, tem aquela estátua que o Catnap fez, simplesmente uma estátua gigantesca que não tem nada a ver com o protótipo. As pessoas estavam teorizando, fizeram um monte de teorias em volta daquilo, mas o cara literalmente não tem nada a ver, nada a ver. A teoria é que o Catnap nunca viu o 1006 de verdade e ele fez aquilo ali pensando que ele era daquele jeito, ou que talvez ele tenha visto já o 1006, mas fez aquilo com adoração e exaltação do seu líder, né, talvez. Mas eu achei interessante o capítulo. O visual do 1006, como eu já falei, é um visual interessante. O cara é um brinquedo na fábrica de brinquedo, né? Nos é mostrado que as mãos que ele pegou, né, da Mommy, do Hug e da Kissy, ele usa as 3 e aparentemente atrás ali, onde fosse mais ou menos um casco, sei lá, é a pelagem do Catnap. E ele também usa o tão famigerado e tão assustador gás do Catnap, tanto que ele pegou, né, o cara todinho e falou: não, vem pra mim. E sei lá o que ele fez, né, cara? Mas aí agora só um próximo capítulo, né, que nós vamos ver o desenrolar dessa história. Eu espero que o próximo seja o último, porque arrastar pra um 7º, 8º, 9º, não sei se vale tão a pena. Eu acredito que também terem arrastado pro 6º capítulo é pelo fato do filme, né? Talvez eles queiram adicionar mais coisas, talvez eles queiram, né, que o filme conte alguma coisa pra que o jogo termine. Não sei, não sabemos. Então talvez eles queriam deixar esse suspense de ninguém saber o final do jogo, ninguém saber o final da história e o filme ser algo como uma surpresa pra todas, né? Se eu não me engano, vai ter realmente um filme, né? Vai ter FNAF e FNAF 2 e acredito que também vai ter um FNAF 3 aí brevemente, né? Muito provavelmente. O Playtime, cara, não é um terrorzão, mas é um terrorzinho ali de perseguição. Teve muito puzzle, né, neste capítulo. As pessoas acharam que isso quebrou meio capítulo. Eu não achei, né? Deu uma diferenciada na gameplay. Não era só você ficar puxando caixa e colocando bateria. Cara, sinceramente, os capítulos anteriores era basicamente isso: puxar caixa e colocar bateria, puxar caixa e colocar bateria. Tem alguns puzzles agora, né? Você tem que pensar pra jogar, né? Tem que ter um QI médio de 10, né? Porque uma criança resolve esses puzzles, mas é interessante. Como eu falei, não supera, pra mim, não supera o terceiro, mas em questão de visual do 1006, né? Colocar na balança, chega perto, mas não supera. Porque o terceiro, cara, foi insano, né? Pra mim aquilo ali é o ápice. Ali foi o ápice.